Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, para que você tenha esse comentário tipo videoteca, que você pode consultar, examinar as escrituras, aprender mais da Bíblia, despertar a sua curiosidade para pesquisar mais. Então, nós estamos na carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios é uma carta que trata de um problema, ou problemas da igreja neotestamentária. E os problemas da igreja de Coríntios não são muito diferentes dos problemas das igrejas atuais, porque os tempos mudam, o homem se evolui, não é? E se moderniza, mas continua sendo ser humano, continua com os mesmos problemas, as mesmas coisas que nós vamos ver em Coríntios, vamos ver também nos nossos dias. Essa igreja era uma igreja pentecostal, era uma igreja que tinha dons, e por isso nós vamos ter um dos capítulos mais interessantes do Novo Testamento sobre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Depois, no capítulo 13, Paulo fala da suprema excelência do amor. Não é? Ele fala, procurai, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele fala do amor, mostrando que o amor é superior, não é, a qualquer dom, mas ou que os dons espirituais devem ser exercidos em amor. Esse grande capítulo do amor, o propósito de Paulo é trazer união ao corpo de Cristo, pois na igreja de Coríntios havia grupinhos, né? Um grupo que dizia que gostava de Paulo, outro que gostava de Apolo, outro de Cefas, e outro grupo que dizia que era de Cristo, que é aquele grupo que não quer submeter-se a ninguém. Muito bem, nós estamos agora no capítulo 14, depois de explicar os dons espirituais no capítulo 12, falar da diversidade de dons, falar do corpo, falar também do governo e do ministério da igreja. Paulo então menciona essa suprema excelência do amor. Agora no capítulo 14, Paulo vai falar da ordem do culto. Paulo também vai mencionar e vai focalizar em 3 dons aqui no capítulo 14. O dom de profecia, o dom de falar em línguas e o dom de interpretação das línguas. Paulo está querendo estabelecer uma ordem no culto. Parece que a igreja de Coríntios, o culto era um pouco desorganizado, não é? Era muito falar em línguas, era muita histeria no espírito, né? Eles gostavam de dar lugar, mas isso causava uma certa confusão, inclusive para que os novos convertidos, os incrédulos, entrassem ao ver todo mundo falando em línguas, talvez ia pensar que ali eles estavam todos loucos, não é? Então, Paulo sempre visava também alcançar os ainda não salvos. Era uma igreja que certamente exercia os dons, mas havia uma desordem no culto. Paulo vai falar que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Ainda bem que hoje isso não acontece, não é? As nossas igrejas são bem organizadas, quando o Espírito se manifesta, todo mundo sabe se controlar, não é? Gostaria que fosse, não é? Em muitas igrejas pentecostais, o mesmo problema da igreja de Coríntio, não é? Vamos ver 3 dons especiais, o dom de profecia, o dom de falar em línguas e o dom da interpretação das línguas. Paulo continua falando do amor, do capítulo 14, ele diz, capítulo 14, verso 1, né? Ele acabou de concluir o 13, falando que o amor é o maior entre fé, esperança e amor, desses 3 o maior é o amor. Aí ele diz, segue o amor, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O crente deve buscar dons espirituais, o crente deve pedir, né? Uma vez que nós fomos salvos, nós devemos buscar esses dons maravilhosos que o Espírito Santo quer derramar na sua igreja, mas principalmente o de profetizar. Paulo
diz que os crentes deviam buscar dons, mas principalmente o de profetizar, não é? Dar lugar ao Espírito de Deus, ser sensível ao Espírito de Deus, principalmente o de profetizar. E ele vai dizer o porquê que o dom de profecia é superior ao de línguas e até o da interpretação das línguas. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Mas quando eu oro em língua estranha, eu oro bem. Eu estou falando com Deus, apesar de ficar muitas vezes sem entendimento, não é? E no culto público, Paulo preferia que houvesse profecia do que língua estranha. Ele está dizendo, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Parece que isso acontecia muito na igreja de Coríntios, durante o culto, muita gente falando em línguas, falava em espírito, em mistérios com Deus, né? Deus tem mistérios, e esse pessoal que falava em línguas falava em mistério. Mas Paulo está exortando para que eles busquem então profetizar. E ele vai dizer, verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 3 propósitos do dom de profecia. Serve para exortar, para advertir e corrigir, não é? Serve para edificar, né? E nos edifica, e serve para consolar. Deus dá o dom de profecia com o propósito também de nos consolar, falar conosco, né? O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Enquanto que a profecia serve para edificação, exortação e consolação, o falar em língua só serve para edificação própria. O profetizar serve para edificação do corpo. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha o bem comum do dom de profecia. O que fala em língua estranha, ele está se edificando só a si mesmo, mas o que profetiza, o que entrega a mensagem para a igreja, não é a mensagem de Deus, não é como muitas profecias hoje, que são profecias diretivas, pessoais. Não, a profecia mesmo, ela vinha edificando a igreja corporativamente. Deus falava com a igreja através da profecia. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo não proíbe o falar em língua estranha. Paulo incentiva o falar em línguas estranhas. Ele diz, e eu quero que todos vós faleis língua estranha. Que maravilha se nós tivermos na igreja 100% do povo crente que serve a Deus falando língua estranha. Mas muito mais que profetizeis. Olha só, ele queria que todos falassem, mas que ele preferia que eles profetizassem, que eles buscavam. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Muito bem, uma vez que você recebeu o dom do Espírito Santo, falar em línguas, você deve continuar buscando com zelo, como Paulo diz, principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos faleis língua estranha, verso 5, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. A não ser também que interprete, para que a igreja receba edificação. O ponto de Paulo é um só. A edificação, o culto tem que edificar nossa fé, o culto tem que nós levarmos do culto algo bom, não é? O culto tem que tocar, o culto ele é feito a Deus, mas ele é feito para a edificação da igreja. Então, no culto é importante que haja profecia, que nós demos lugar à profecia no culto, não é? É para ouvir a voz de Deus. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Olha só, 4 grupos aqui de dons, né? Por meio da revelação. Deus pode revelar coisas ocultas
na igreja, não é? Nós devemos estar sensíveis a Deus para que Ele dê palavra de conhecimento, que eu considero dom de revelação, não é? Dom de ciência, que venha o conhecimento, para que nada fique oculto, para que venha o conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina, não é? Então, Paulo menciona aqui que a maneira como Deus fala na igreja é por meio de revelação, ou por meio de ciência, ou por meio de profecia, ou de doutrina, ensino. Que nossos cultos possam ter um desses componentes, ou revelação, ou ciência, ou profecia, ou então doutrina, para que os crentes aprendam, se edificam, vão para casa edificados. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Aqui Paulo está falando falar em línguas, não é? Se, por exemplo, o instrumento der um som incerto, uma nota, mas não forma uma música, então como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara, né? Da mesma forma que fala em línguas. Ele está falando em mistérios com Deus, mas se ele não houver intérprete, a igreja não é edificada. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha, não é? A trombeta tinha o toque certo que ela dava para o povo saber quando é que era a trombeta para marchar, quando é que era a trombeta para ir à batalha, quando era a trombeta para a festa. O povo conhecia, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É uma pergunta de Paulo. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, ele está falando falar em línguas, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Apesar de a pessoa estar falando com Deus, mas se no culto ela não der um som inteligível, se ela não der, ela fica bagunçando, falando línguas estranhas, mas está como que falando ao ar, ninguém entende, não é? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Tudo que Paulo está falando aqui é para edificação. Ele diz, há diferentes espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Tem um significado, não é? Mesmo falar em línguas tem um significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Bárbaro eram as pessoas que não falavam o grego, né? Todo o povo, na época do Império, que não falava o grego, era considerado como bárbaro, para aquele a quem falam. E o que fala será bárbaro para mim. Por exemplo, se a pessoa está falando língua estranha, eu não entendo, é como um bárbaro, né? Eu não estou entendendo, eu não estou sendo edificado. Ele pode estar sendo edificado, mas eu não estou sendo edificado, a não ser que haja interpretação. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Olha, dons espirituais nunca é demais que nós possamos sobejar, que nós possamos buscar os dons, estar sensível ao Espírito para Ele nos usar para a edificação da igreja. Não é? Tudo que acontecia na igreja era para a edificação. Os dons espirituais eram dados aos crentes para a edificação da igreja. Eles manifestavam-se na igreja e revelavam a suprema autoridade de Cristo e o governo do Espírito na igreja. Então era importante que o culto houvesse isso. Há muitos outros cultos que não há isso, mas é importante que nós demos lugar ao Espírito. Se somos pentecostais, mas devemos fazer isso e ter ordem no culto, não é? Pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Se você fala em língua estranha, se Deus te deu, ore para que você possa interpretar, saber o que você está falando. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Olha, é bom orar em língua estranha, mas o meu entendimento fica sem fruto.
né? Eu posso falar muitas palavras, Paulo vai chegar a dizer, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que 10.000 no outro. Então, quem fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Eu, pela misericórdia de Deus, recebi o batismo com o Espírito Santo, já falo língua estranha há muito tempo, e até hoje não recebi o dom de interpretação. Eu oro a Deus que um dia Deus possa me dar o dom de interpretar a língua, não é? Que farei, pois? Paulo diz, que farei, pois? É uma pergunta. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Oração é uma combinação. Eu posso estar orando, falando em línguas, mas também vou orar com o meu entendimento, não é? Cantarei com o Espírito, a pessoa pode até cantar um cântico espiritual, mas também cantarei com o entendimento. Tem gente que falando em línguas, começam a falar e até a cantar em línguas, né? Então, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o Amém? O Amém quer dizer assim seja, não é? Então, a pessoa que está ouvindo, eu estou bendizendo no Espírito, como é que ele vai dizer Amém? Normalmente, a pessoa diz Amém quando ela concorda com uma frase, né? Por exemplo, eu digo, Jesus está vindo, irmãos. Amém. Pronto, estão concordando, amém. Não é? O Senhor está aqui na igreja, amém. Mas se eu falar em línguas estranhas isso, como é que a pessoa vai dar o amém ao confirmar? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabes o que dizes. Verso 17, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E não era um problema na igreja de Coríntios, as pessoas pensavam muito em si mesma, estavam esquecendo da edificação do outro, não é? As pessoas levavam uma pessoa a outra tribunal porque estava pensando em si, não estava pensando na edificação do outro. E era o problema da igreja de Coríntios. Aí Paulo vai dizer no verso 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Essas línguas, nós, como contexto de língua estranha, nós entendemos que o apóstolo Paulo está se referindo a línguas estranhas que ele falava, né? Apesar de ele não colocou a palavra estranha, ele diz, falo mais línguas do que vós todos. E de fato, mesmo as línguas conhecidas, Paulo falava, né? Ele falava hebraico, estudou em Jerusalém, ele conseguia falar aramaico, conseguia falar grego, era um homem inteligente, mas além disso, Paulo também falava em línguas estranhas. Então o contexto, apesar de não ser língua estranha, que está aqui após as línguas, mas dá-nos a entender pelo contexto que Paulo está se referindo ao dom de línguas. Todavia, e ele vai dizer, e é por isso que nós vamos dizer que ele está falando em línguas, não é? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo está falando das línguas estranhas. Paulo diz, quando eu estou na igreja, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis, que eu possa edificar a igreja, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, ou seja, em língua estranha, não é? Então, na igreja, quando nós nos reunimos para cultuar, o culto, tudo que for feito deve ser feito para a edificação uns dos outros, não é? Edificação dos crentes. Um irmão canta, louva, serve para edificar, não é? Serve para nos levar a adorar a Deus. Tudo que é feito na igreja deve visar a edificação do corpo de Cristo. Verso 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, não é? Paulo já tinha falado no capítulo 13, quando eu era menino, agia como menino. Paulo está dizendo agora, não sejais meninos, né? Crianças no entendimento. Paulo também tinha dito que no capítulo 3, que os coríntios eram carnais, porque havia dissensão
entre eles, e ele usa mais como essa expressão de menino na fé, né? Ele diz, eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar. Meninos em Cristo, crentes, carnais, que ainda eram meninos. E agora ele diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Na malícia pode ser menino, mas no entendimento seja adulto, não é? E adulto no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor, não é? Então o Senhor está se referindo, inclusive quando os assírios cercaram Jerusalém, eles falavam às vezes a língua síria por outra língua, não é? Falarei a esse povo. E ainda assim não me ouviram. Quando Paulo diz está escrito, nós, claro, vamos consultar, né, aonde está escrito. Isso está no texto de Isaías, capítulo 28, 11 a 12, quando realmente os assírios chegaram e falaram ao povo por outros lábios, e assim não me ouviram, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, não é? Então, os incrédulos, quando vê alguém falando em línguas, é um sinal para eles, um sinal da presença de Deus. Então, veja bem, as línguas são um sinal não para os fiéis. Nós, os fiéis, sabemos que falamos em línguas, né? Mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Não é? Então, na igreja, quando tem crentes reunidos, a profecia é um sinal para os fiéis. As línguas são sinais para os infiéis. Não é? As línguas servem para a conversão dos infiéis. Faz lembrar uma história no Rio de Janeiro, que havia uma irmã de pele morena, não é? Uma irmã escura, e ela começou a falar em línguas estranhas e falou em alemão, e entregou uma mensagem de Deus para uma pessoa que estava ali presente. E essa pessoa, quando terminou, foi procurar o pastor e disse, aquela senhora, como é que ela fala um alemão tão bonito, tão clássico? Ela falou de Deus e das grandezas de Deus para mim em alemão. E o pastor disse, meu irmão, ela mal sabe falar direito português. Ela estava falando em línguas, ela nem sabe o que ela falou. E ele falou, não, aquele alemão é um alemão bonito. Eu lembro do meu avô que falava aquilo. E aquilo fez com que o homem se convertesse ao ouvir aquela mensagem em alemão para ele, não é? De forma que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, entrares em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas toda a igreja congrega, todo mundo fala língua estranha, é um Pentecoste, né? Maravilha, mas entra alguém, vê um fala uma coisa, vê outro fala outra, vai ficar, vocês estão loucos, né? É o que eles iriam pensar. Então Paulo quer ordem no culto. Paulo não impede ou proíbe de falar em línguas, mas ele está pedindo que haja ordem no culto. Não é? Eu me lembro quando eu me converti, os nossos cultos eram bem avivados e o pastor tinha uma campainha lá que ele batia para ver se os irmãos se acalmavam, não é? Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, não é? Então a profecia também serve como um sinal para o indulto, para o infiel. Paulo, apesar de dizer que a profecia é sinal para o fiel, mas ele diz que quando uma pessoa entrar e ele vê alguém profetizando, ele também é convencido de todos e é julgado.
os segredos do seu coração ficarão manifestos. É esse o propósito da profecia, revelar muitas vezes o segredo do coração, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Paulo tinha uma ética que era a seguinte: ele sempre pensava no não crente, na conversão dele, e pensava para os crentes em algo para edificar. E é o que Paulo está falando aqui. Olha, tome cuidado, não é proibido vocês falarem em língua, mas se todos estiverem falando em língua, entre o incrédulo, vão pensar que vocês estão loucos. Mas se tiver uma profecia, então o segredo do coração é revelado, e aí ele vai realmente adorar a Deus e publicar publicamente, dizer: Deus está verdadeiramente entre vós. Um culto pentecostal, onde a presença de Deus se manifesta, onde a profecia, onde a revelação leva as pessoas a confessar publicamente que Deus está no meio da igreja. Vamos continuar. A necessidade da ordem no culto. Paulo falou que o que fala a língua deve orar para que possa interpretar. Paulo falou que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Paulo estabelece uma ordem no culto para que eles falem em línguas, mas com moderação, não é? E ele vai estabelecer essa ordem. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Esse é o modelo da ética de Paulo. Tudo tem que ser para edificação. Um tem salmo, um louvor, faça, não é? Outro tem doutrina para a igreja, amém? Outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Note, quando nós nos juntamos, nós somos um corpo, nem todos têm o mesmo dom. Um vai ter um salmo de louvor, o outro vai ter uma doutrina, o outro vai ter uma revelação, mas tudo que for feito, deve ser feito tudo para a edificação do corpo. E ele continua: e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3. Paulo diz: se alguém estiver falando, então fala 1, 2 ou 3 no máximo, né? E por sua vez, e de preferência que haja intérprete. Por isso que é importante, quem fala língua estranha, orar para que possa interpretar a língua. Note que o dom é dom de interpretação, não é dom de tradução. Muitas vezes você pode apenas interpretar o que está sendo dito, se é um salmo, se é um louvor, se é uma oração. Interpretação é diferente de tradução, mas que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Note que não é proibido falar em línguas, mas o que Paulo não queria é que você começasse a tirar a ordem do culto falando em línguas. Você pode falar até línguas para si mesmo, não é? Faça tudo com ordem e decência. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nós devemos julgar as profecias. Nós não julgamos o profeta, mas a profecia nós devemos julgar. Hoje as pessoas engolem qualquer profecia, não é? Nós temos que julgar a profecia para ver se ela vem de Deus ou não. Quantos profetas às vezes podem falar da sua própria carne, da sua própria imaginação, não é? Deus já falava disso, que de vez em quando levantaria um profeta, que se a palavra que ele falou não cumpriu, ele falou da sua própria imaginação e não de Deus, e Deus testava o povo. Então, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nós devemos julgar as profecias. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Note que o dom de revelação, ele vinha até superior de alguma forma à profecia. Se viesse, ele falava cale-se, mas a revelação, tudo era feito com ordem. Porque todos podereis profetizar. Olha, Paulo estava certo que todos nós podíamos receber o dom da profecia. Por isso que ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E ele vai dizer, porque todos
podereis profetizar. Eu já participei de alguns cultos em círculo de oração, onde quase todo mundo profetizava, não é? Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Uau, dá para aprender, não é? Como é que se profetiza? Não é que você vai aprender para ser um profeta aí, entregando profecia a bel prazer. Você deve aprender a se submeter a Deus, aprender também da ordem da profecia, não é? Um está profetizando e você, cala a boca agora que Deus vai me usar. Não, não é assim. É preciso ter ordem, é preciso ter decência. Quando Paulo se menciona aprender, claro que ele está falando da ordem de dar a revelação. Não é que se aprende a profetizar, se recebe o dom de profecia e todos aprendem a ordem que deve falar. Às vezes aprende a ficar quieto. Se alguém está profetizando, Deus pode te dar uma mensagem, cala, espera terminar e depois você entrega, não é? Para que todos aprendam e sejam consolados. Verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Note a palavra aqui, espírito dos profetas. Muita gente interpreta esse texto errado. O espírito aqui está com a letra minúscula, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o espírito de Deus que está sujeito ao profeta. Tem gente que acha que o espírito de Deus está sujeito ao profeta, mas é o espírito do profeta, dele próprio. Deus dá uma revelação, não é? E ele pode segurar a revelação e entregar na hora certa, porque o espírito do profeta, não de Deus, está sujeito ao profeta. O espírito do profeta deve estar sujeito ao espírito de Deus. Então note que aqui os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. O espírito está com a letra minúscula, é o espírito humano. Toda vez que o espírito está com a letra minúscula, espírito humano. Toda vez que nós encontramos o espírito com a letra maiúscula, é o espírito de Deus. E Paulo vai dizer que essa ordem do culto deve acontecer. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Irmão, o culto tem que ter uma certa ordem. Não pode ser uma confusão desenfreada. Deus não é Deus de confusão, senão de paz com todas as igrejas dos santos. Mesmo um culto pentecostal, deve haver uma certa ordem. Não pode ser uma confusão, uma bagunça, não é? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Interessante, quando Paulo fala em todas as igrejas, dá a impressão que as outras igrejas também tinham manifestações do Espírito. Porém, Paulo não precisou escrever nenhuma delas, senão a igreja de Corinto. Parece que a igreja de Corinto extrapolava. Havia, às vezes, uma histeria em massa, não é? Havia tanta bagunça na igreja, na hora do culto, falavam muita gente língua estranha, na hora de profetizar, talvez 2 ou 3 profetizavam ao mesmo tempo. Aí Paulo está ensinando a ordem, né? Fale um, os outros se calem, depois deixa o outro falar, para que haja ordem. E a igreja era tão bagunçada que até as mulheres falavam, né? Diz que na igreja de Coríntios, os homens ficavam de um lado, as mulheres de outro, havia uma cortina que separava um grupo do outro, e as mulheres às vezes ficavam falando e falando alto, incomodando, e depois tinha que perguntar ao marido, ela perguntava em voz alta no culto, o que ele está falando aí? Eu não entendi. E isso era uma confusão. Aí Paulo diz esse verso que ele vai dizer, isso aqui não é uma ordem bíblica, é algo específico para a igreja de Coríntios. Às vezes eu gosto de brincar com as irmãs, mulheres, né, para que elas estejam caladas, que Paulo mandou elas estarem caladas. É o verso de número 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Uau, tem irmãos aqui que não permite nem que a mulher fale ou pregue na igreja, não é? Baseado nesse verso. Mas note que esse verso tem a ver com o contexto da igreja de Coríntios, da bagunça que havia no culto, não é? Da falta de ordem que havia no culto. Talvez as mulheres falavam muito no culto. E aí Paulo diz, ei, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Ele está falando no culto público, não é que a mulher tem que ser muda
não é? A mulher não pode falar nada. Ela pode, na sua ordem. Tanto é que Paulo fala no capítulo 11 de mulheres profetizando, não é? Ele fala aqui no capítulo 11, que é coisa indecente para uma mulher falar sem véu, não é? O varão deve cobrir a cabeça, porque e a mulher é a glória do varão. E aí ele vai dizer, porque a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, não é? Ele está falando que a mulher deveria cobrir a cabeça na igreja, principalmente quando profetizava, né? Verso 5, olha, 1 Coríntios 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Então Paulo esperava que as mulheres orassem, profetizassem na igreja. O que ele não queria, e que ele disse que não era permitido falar, era durante o culto, quando alguém estivesse falando, uma mulher falando, uma coisa pior do que a gente está pregando, e tem duas irmãs lá, conversando. Não pode, não é? As mulheres, nesse caso, devem estar caladas. É isso. Não é que a mulher não é permitido falar, não é? O problema de muita gente é tomar o texto fora do seu contexto. Nós estamos vendo, Paulo está tratando da ordem no culto. Então ele diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque ele disse não é permitido falar, mas esteja sujeita como também ordena a lei. Ele está dizendo sujeição. Tem alguém falando, a mulher espere, não fale. E se querem aprender alguma coisa, pergunte em casa seus próprios maridos. Parece que tinha a mulher que atrapalhava o culto. Ô Manuel, ô José, o que ele disse aí? Falei, deixa para perguntar em casa para o seu marido. Não atrapalhe o culto, não atrapalhe a ordem do culto, para ficar perguntando. Claro que ele também não está se referindo a uma lição, né? Se alguém estivesse ensinando uma mulher e o professor, ou o instrutor, ou o doutor na época, né? Desse a oportunidade a elas perguntarem, era permitido, não é? Apesar que as mulheres ficariam mais caladas, mas as mulheres de Coríntios falavam muito. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Paulo diz, estão se comportando de forma indecente. Paulo era contrário à mulher falar na igreja? Não. Leia 1 Coríntios 11, ele diz que a mulher deveria orar ou profetizar com a cabeça coberta, ele esperava. O que ele está dizendo era indecente uma mulher ficar falando enquanto o pregador estivesse pregando, ou enquanto alguém estivesse profetizando, ou enquanto alguém estivesse entregando uma profecia, uma mensagem, uma mulher falando. Isso era indecente na igreja. Entenda o contexto para não sair ensinando, né, coisas. Não, mulher não pode falar, mulher tem que estar calada. Cuidado, não é? Nós temos que entender o contexto. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus. Isso era uma coisa real e acontecia nas sinagogas. As mulheres não liam a lei, somente os homens, não é? E por quê? Paulo está dizendo e está apelando que o princípio da palavra de Deus veio pelos homens. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Não é? Ele está falando que normalmente eram os homens. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Uau! Paulo está dizendo, e algum cuidava ser profeta, porque alguém poderia dizer, esse Paulo não tem nada que mandar aqui, não é? Apesar de ser Paulo fundador da igreja. Mas ele diz, se alguém entre vós cuida ser profeta ou espiritual, e tem muito profeta, quando a gente chama atenção, eles não querem ser chamados. Mas se você é profeta, se você é homem espiritual, mulher espiritual, reconheça, Paulo diz que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não é? Olha, o verdadeiro profeta não é eu só respondo a Deus. Às vezes tem que reconhecer a autoridade do líder da igreja, não é? Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor, não é? O homem espiritual é um homem manso, pacífico, está pronto a perdoar. Isso mostra maturidade, ele não se envergonha do evangelho.
O homem espiritual também não se envergonha de Cristo, não nega a Cristo. Ele, participante da natureza divina, possui paixão pelas almas perdidas, ele produz fruto do Espírito, ele sabe se submeter à autoridade. Tudo isso são sinais do homem ou da mulher espiritual. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Paulo sabia que sempre tinha aqueles que iam ignorar, que iam desobedecer. Se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Paulo queria zelo, Paulo queria ordem, diz procurai com zelo, seja zeloso em profetizar e não proibais falar em língua, mas faça tudo decentemente, com ordem. Então, quando Paulo fala que essa mulher está calada, ele está falando da ordem no culto, não é? Paulo não está proibindo a mulher de falar. Você vê que algumas mulheres, se fosse proibido falar, seria uma bênção, não é? Muito bem, é o que Paulo nos ensina, a ordem da profecia, fala da língua estranha nesse capítulo, dom de profetizar, revelação, quem fala língua que ora para que possa interpretar. Tudo o que fazemos na igreja deve ser feito para edificação, deve haver ordem, deve haver decência. Durante os cultos, as irmãs devem evitar ficar no bate-papo, conversando, não é? Tem que prestar atenção no culto. Paulo chegava a dizer, se vocês têm alguma pergunta, pergunte em casa aos seus maridos, para não atrapalhar a ordem do culto. 1 Coríntios, capítulo 14, é uma extensão de ordem no culto. Paulo está pondo em ordem. É algo aqui maravilhoso, 40 versos, com um capítulo bem extenso, sobre ordem no culto, sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, sobre a interpretação das línguas, não é? E fazer tudo com ordem e decência. Com isso, nós terminamos o comentário. Eu espero que você releia o capítulo, que você possa, de repente, descobrir algumas coisas que nós não mencionamos, não é? E que seja de bênção na sua vida esse estudo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós abundantemente em Cristo Jesus. Amém. Assista aos demais programas que nós fizemos, divulgue o nosso canal, fale para um amigo se você tem sido abençoado por esses estudos. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.